confia. Eu criei essa parada, confia. Tá, fechou, entendeu? Aí, claro, igual você falou, a gente pode ser curioso, a gente pode tentar teorizar, a gente pode tentar imaginar, procurar mais evidências, né? Tanto é que eu vi até o próprio Rodrigo Silva falando, né, que a gente já mencionou aqui hoje, que ele falando sobre a questão, tipo assim, no primeiro dia ele criou a luz, mas só no quarto dia que ele criou o sol. E aí, explica aí essa parada, entendeu? Mas tipo assim, aí ele falando, não, é porque, ó, se você for olhar, no segundo dia, Deus ele separou as águas, né? E tinha muita água no firmamento, então dá-se a entender que era um período muito nublado. Ele falando que isso aí é uma teoria, né? Então, não dava para ver o sol que ele já tinha criado lá no primeiro dia. Tanto é que tem uma questão, eu não vou lembrar agora, tá, pessoal? Mas tem uma questão no hebraico, no aramaico, que o verbo criar, né, no hebraico e no aramaico, ele tem uma pequena diferença do primeiro pro quarto dia. Então, não é como se ele tivesse criado o sol, assim, sabe? Tem uma margem nebulosa que pode só, tipo assim, ele organizou o sol no quarto dia. É uma parada assim, não lembro o termo certinho, mas assim, então esse tipo de coisa cabe a nós, a gente especular, a gente pensar, teorizar, né? Eu particularmente, Sim, eu sou mais adepto da teoria que fala que tipo assim, não, Deus ele criou a luz, ele simplesmente criou a luz, estava tudo iluminado. Aí depois ele criou o sol e a lua para poder ter o ser humano ter uma referência. E aí esses dois geram a luz, mas antes disso já havia luz. Ou quem sabe, ele criou um universo, lá, de novo, aqui a teoria do Big Bang, a teoria aqui, ele criou o universo, só que era um universo apagado, entendeu? Ele simplesmente estralou assim, pá, cheio de matéria, cheio de coisas assim. Aí, de repente, ele falou assim, se os átomos se aquecerem e começarem a fazer um negócio chamado fusão, e pum, surgiu a luz. Então isso que ele criou no primeiro dia. Aí ele falou, nossa, mas essa luz está meio longe, né? Vamos criar um sol aqui bem pertinho da Terra para ficar mais certinho. Aí, criou o sol. Então pode ser isso também, tá? Eu sou mais... Até, tipo assim, a parte da criação da Terra, quando fala que era sem forma e vazio, né? O que é um negócio sem forma e vazio? Será Você que abre um quarto e não tem nada, não tem nenhum móvel? Ou, tipo, tem vários materiais ali jogados e não... Sabe, não é um lugar habitável? Será que a Tipo Terra assim, já existia antes do primeiro dia da criação, mas era só uma rochinha, tipo um asteroide flutuando no universo, e Deus falou, é aqui que eu vou fazer a parada. tipo assim, será que os materiais de construção já estavam jogados por ali e Deus foi lá e só construiu a casa, entendeu? Tipo assim, já tinham... Cara, tipo assim, especulações, cada um vai ter sua... Mas assim, só que eu acho legal, tipo assim, existem cientistas que, né, que tentam explicar e tem muitas explicações interessantes sobre o tema, tipo, dilúvio, essas coisas assim, tipo assim, a galera enxerga como um mito, mas tipo, cara, tem uma galera que estuda isso e que consegue criar explicações bem interessantes sobre, tipo, é muito massa. Existe a Sociedade Criacionista Brasileira, Sim. ou Sociedade Brasileira Criacionista, não sei, não lembro qual que é a ordem, mas tipo assim, eles têm uns textos muito massa mesmo, falando sobre evidências, sabe? De fósseis que são encontrados em posição de vida, tipo, é uns negócios muito interessantes. Fósseis que, tipo assim, como se eles tivessem sido congelados no momento de alimentação, né? Já vi então. alguns que são, tipo assim, um peixe que tá comendo outro peixe. O peixe que tá sendo comido tá só metade dele dentro da boca do outro peixe. Como que ele foi fossilizado? Sendo que é um processo em que o ser vivo tem que ficar estático durante muito, muito tempo para virar um fóssil, né? E aí vem outra coisa. Atrás eu vi acho que uma baleia, tipo assim, metade da baleia tava numa era e metade em outra. Tipo Isso, assim, tem fósseis que atravessam substratos ali e tecnicamente, tipo assim, de um substrato por outro são milhões de anos, tecnicamente. Inclusive isso aí eu tenho um pensamento muito legal, de novo aqui, o Rodrigo Silva, que é um cientista, tá? Antes de ser um pastor, o cara ele é um arqueólogo, um cientista muito sério, assim. Ele tem artigos muito relevantes publicados. E ele dá um exemplo que é o seguinte, tá? O engenheiro aí até vai me ajudar, mas tipo assim, você constrói uma casa. Aí de acordo com a engenharia, de acordo com os cálculos, essa casa ela tem a durabilidade de, sei lá, 500 anos. Fala que 500 anos que ela vai cair. Se ninguém fizer nada nela, se ninguém reformar nada, daqui 500 anos ela cai. Ela vai se desfazendo, vai rachando, tal. Aí tá bom.
Eu sei dessa informação, tá? Eu tenho essa referência. Eu sei que essa casa... Aí eu acho uma casa similar a essa, toda destruída. Então, na minha cabeça, aquela casa tem 500 anos, correto? Mas, e se naquela casa passou, sei lá, um tornado? Um terremoto? Algo que transformou aquilo de um dia para o outro em ruínas. A mesma coisa, ele aplica isso ao dilúvio, que, por exemplo... O dilúvio ele teve um poder devastador. Se você acreditar na Bíblia, ele teve um poder devastador incrível, porque assim, não foi só chuva, e irromperam as fontes da terra, sabe? Veio água de baixo, estourou tudo. Tanto é que eu acredito que antes a questão da Pangeia, né? Isso é uma evidência histórica muito grande, porque você vê os continentes, eles meio que se encaixam um no outro. E eles estão se afastando, então bem provavelmente que em algum período eles estiveram todos juntos. E eu acredito piamente que Deus criou um continente só, uma porção de terra só, e criou a porção de água, e quando teve o dilúvio foi um negócio tão devastador que rachou a terra, e saiu dividindo tudo para cada lado. E assim, aí você fala, se você pega uma rocha, essa rocha ia ficar assim depois de milhões de anos. Mas caramba, teve um dilúvio que praticamente destruiu toda a estrutura da terra. Não tem como as coisas ser medidas de acordo com a referência que a gente tem hoje em dia. De novo, se você acreditar no relato bíblico ali e tal, no dilúvio.